Boa noite, sejam todos bem-vindos para o nosso estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas por Divaldo Franco. Estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o sexto livro, que se intitula Loucura e Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e nos reunimos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Inicialmente, queremos agradecer a participação de todos que aqui estão conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça, logo após o estudo ao vivo, por volta de 21h30. Pedimos que se inscrevam no canal, ativem o sininho e, se gostarem, curtam os vídeos para que o estudo possa ser divulgado para outros que se interessem pelo assunto. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que nós possamos fazer a nossa oração inicial para dar um início à nossa tarefa de hoje. Vamos elevar nossos pensamentos na direção de nosso Pai Celeste, de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, para pedir que a paz e o amor de Jesus estejam conosco. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, sua proteção para a realização do nosso estudo, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá terminar o capítulo 18, que é sobre o Aderson, ou Aderson, quem quiser chamar melhor, o despertar de Aderson. E aí eu vou trazer o finalzinho do capítulo para a gente lembrar, final da parte um, que era a Emerenciana falando para ele, né? Que depois que ele tinha visto tudo que aconteceu, que ele tinha feito aquele monte de calúnia para aquele monte de gente, né? Olhou lá no videocassete, lá o videoclipe da vida dele lá, e aí ela fala para ele: agora que você sabe, reorganize-se interiormente e reprograme a sua atual existência. Você buscou encarceramento orgânico para fugir sem resgatar. Use o expediente para beneficiar-se, começando a reparação das faltas cometidas. Até agora, você espiou em trevas íntimas, o que não é suficiente para recompor-lhe a paz. Indispensável a ação que regulariza o erro e ajuda os prejudicados, erguendo-os de acesso ao bem-estar pessoal. Então, esse foi o finalzinho. Vamos continuar mesmo diálogo aí, né? Mas agora com a Emericiana. Ele vai falar para a Emericiana, o Alisson, mostrando que ele tinha, assim, ele tinha consciência da situação do corpo dele, ele indaga. Mas o que pode um alienado fazer? Porque ele sabe que ele está ali conversando em espírito, né? No corpo mesmo, ele estava bem ausente. E a Emerenciana fala para ele: pediremos ao nosso venerando médico, Dr. Bezerra de Menezes, que lhe explique. O mentor, que aguardava o instante para auxiliar, acercou-se e com. Desligar um negocinho que apareceu aqui, peraí. Acercou-se e, com imensa bondade e sabedoria, prosseguiu explicando. O Dr. Bezerra vai falar. No autismo, que lhe toma a vida mental, após cuidadoso exame que fizemos em seu cérebro físico, não encontramos lesões que o impeçam, a partir de agora, de manter uma vida com relativa normalidade. Os limites e bloqueios que você lhe impôs são de ordem psíquica profunda, sem equivalentes danos nos equipamentos especiais que por ela respondem. Partindo para uma nova ação de pensamentos lúcidos do eu espiritual, então a partir de agora que ele vai ter o pensamento mais lúcido, deixa eu só ver um negocinho aqui, gente, que está com. Eu acho que tem alguém com o áudio aberto. Fechei. Então, ele agora, a partir de agora, ele tá vai começar a ter, querendo, né? Tem que ter vontade de começar a ter pensamentos lúcidos do eu espiritual com insistência, isso vai provocar que os neurosensores vão passar a captar esses pensamentos e lentamente vão transformando-os em ideias que fluirão, irrigando a mente consciente e estimulando-a às atividades que oferecem o retorno ao equilíbrio psicofísico. Porque o Bezerra está falando que ele não tem nada,
é sério na matéria. Isso é muito mais que na parte psíquica, psicológica, né? Ele vai falando aqui, equilíbrio psicofísico. Então, é isso é que provoca. Lembra que é a culpa dele que fez com que ele fosse entrando e se defendendo e se escondendo no autismo. Aí o Bezerra continua falando, no começo serão apenas lampejos rápidos, tipo de uma consciência ali dele, né? Depois uma tênue claridade, até que você alcançará o possível, o que lhe seja permitido, em razão dos seus títulos de merecimento, por enquanto, não serem muitos. Porque ele não fez nada ainda para merecer, né? Merecer no sentido de semear para colher, né? Aquele merecer, a gente sabe que não é porque merecimento de padrinho que tá te dando ali um crédito, não é. É que ele tem que fazer, tem que semear para colher. Então ele não tem título de merecimento. Então no início ele não vai ficar totalmente, né? Logo, logo vai melhorar rápido. Mas aí o Bezerra continua explicando que durante o sono fisiológico, porém, no processo de desdobramento da personalidade, você receberá estímulos novos e constantes para a mais perfeita fixação de propósitos. Ser-lhe-ão aplicados recursos especiais no perispírito, na área do centro cerebral, despertando-lhe as potencialidades ainda bloqueadas, para que se destravem os controles da memória, da razão, de modo a recoordenar os movimentos, reestruturando os equipamentos nervosos que serão utilizados em favor da sua própria reabilitação. E aí ele reforça: o estacionamento não resolve o problema, nem a fuga, estimulada pelo remorso, auxilia na solução das dívidas. Assim mesmo, não será de aguardar-se resultado miraculoso. Então, ele deixa bem claro que ele não vai ficar curado ali, né? De, 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 de vez aqui no caso, com essa história do que ele vai modificar, mas vai ter uma mudança boa. E ele coloca. Assim mesmo não será de aguardar resultado miraculoso. O processo de reajustamento emocional é lento, como qualquer outro tipo de reequilíbrio. À medida que a sua consciência libera energias positivas, regularizar-se-ão os ritmos da onda mental, responsável pela ação coordenada entre a afetividade e a segurança interior, canalizando as forças psíquicas para o restabelecimento relativo da saúde. Da mesma forma que a culpa edificou a prisão sem grades do remorso em desconcerto, o desejo de recuperação rompe as amarras que o retém no presídio celular. Agora vai depender da força dele também de vontade de continuar, né? Que ele vai ter que ter esse desejo de recuperação. Como uma providência complementar, essas impressões permanecerão luarizando, clareando para ele, né? Em nome da esperança que consolidará o seu equilíbrio. Por fim, essas sessões regressivas serão repetidas algumas vezes, aquela que ele ficou vendo lá, né? Então, vão colocar de vez em quando para ele aqueles vídeos e mostrando, porque assim, dessa forma, ele vai aceitar essas injunções do sofrimento reparador. Então, de forma que sejam aceitas as injunções, que ele vai ver de novo, né? E vai relembrar o que ele fez do sofrimento reparador, mediante as quais se lhe desanuviará a razão ante os desígnios da justiça. E aí ele vai pensar, bom, tem razão, né? Eu fiz alguma coisa agora nessa, então agora eu estou aqui reparando. Então, eu trouxe para vocês aqui que eu estou relendo o livro das Recordações da Mediunidade, da Ivone, da Amaral Pereira, e ela passou por uma situação exatamente igual, só que ela estava encarnada, mas não estava com doença de autismo. Então, o que que aconteceu? Ela era uma médium que era muito ostensiva, né? Tinha uma evidência incrível, andava para lá e para cá, tinha que ter vários tipos de aptidões nela. E aí ela vai contar esse livro que ela não poderia esquecer facilmente certos detalhes de minha passada existência. Porque as entidades, Charles, que foi o pai dela, e Roberto, que foi o marido dela em várias existências ali, que ela foi fazendo tudo errado, pareciam interessadas em conservá-lo. Então ele deixava os detalhes para conservar. E uma vez o Charles, que na última antes dela ser Ivone, era o pai dela, ele declarou veemente e autoritário. Qual enérgico pai.
Não deixarei que esqueças certos episódios por ti vividos na anterior existência, porque será o único meio de te fazer refletir para a emenda definitiva. Não te pouparei os sofrimentos daí advindos. O que poderei fazer é ajudar-te a suportá-los com firmeza de ânimo, e isso eu farei. E a Ivone continua contando, e com efeito, não só ajudou a vencer os intensos lances que foram dados a experimentar nesse mundo, no caso ela estava, né, encarnada, como também, através do seu auxílio, boas resoluções tenho tomado ao meu próprio benefício, porque ele inspirava ela a tomar boas resoluções. E tudo sob inspirações extraídas das impressões deixadas por aquelas recordações. Ela lembrava, olha, errei demais, agora tem, né? Aí começava a tomar as decisões baseadas naquilo ali. Que, se muito me fizeram sofrer, também me transmitiram a certeza de que era justo que eu as sofresse, visto ter errado outrora, e que depois da série de expiações necessárias, outras fases de progresso e ensejos felizes advirão. Então ela sabia que passando por aquilo tudo, ela estava reparando os erros, e aí mesmo, aí ela entendia que aquilo tudo era justo, e que ela sabia que ia ter um progresso depois. Depois dessas expiações, ela ia ter ensejos felizes. Então, continuando aqui, o capítulo Bezerra continua falando para o Alisson. Do ponto de vista neurológico, não detectamos qualquer lesão de consequência irreversível. As sequelas serão mais de ordem psicológica, como efeito dos desmandos perpetrados, do que de outra natureza. A Addison, embora tivesse sobre essas perspectivas abençoadas, ele indagou: e se eu falhar? E o Bezerra fala: repetirá a experiência afetiva, em condições menos favoráveis, já que não há exceção para ninguém nos estatutos divinos. Então, se falhar, vai ter outra e vai passar sufoco de novo, porque aí ele está tendo ajuda, e está mostrando que ele está tendo ajuda. E o Bezerra fala uma coisa que é seríssima, que nós temos que guardar na nossa. É uma frase para a nossa vida também, que quando a gente começa a ficar pensando com o pessimismo, ele fala: pensar na possibilidade de fracasso é gerar insucesso por antecipação. Então, todo mundo que pensa que uma coisa pode dar errado, vai dar errado, já está contribuindo para que dê. Porque você já está irradiando a energia naquele sentido. Em vez de você ficar visualizando aquilo tudo dando certo, né? Ah, eu vou conseguir. Então, eu estou me esforçando, eu vou conseguir. Não, aí você começa a pensar, ah, mas eu posso perder. Aí já gera insucesso por antecipação. Aí Bezerra continua falando, dando um exemplo para ele. O agricultor seleciona as sementes e as plantas, confiando nos fatores climatéricos que lhe escapam, sem pensar em derrota. Assim também, na insementação do bem, a todos nós cumpre desenvolver esforços máximos dentro de que nos é lícito fazer, porquanto o restante pertence a Deus. E aí lágrimas silenciosas perolaram os olhos do paciente, agora submisso e resignado, afirmando sem palavras os propósitos salutares de realização libertadora. Então, ele estava mostrando que ele ia se empenhar, né? E aí foram aplicados novos recursos fluídicos e o paciente adormeceu, sendo posteriormente reconduzido ao lar. Então, levaram o Aderson para o lar. Isso aí, lembrando, é uma reunião agora no plano espiritual. Antes teve a reunião mediúnica lá no centro, e agora já estamos na reunião da noite, né? Que de- trouxeram ele de casa e estamos conversando lá, no plano espiritual. A reunião terminou com uma comovedora oração gratulatória do Dr. Bezerra, e minutos depois o Miranda começa a indagar ele algumas dúvidas. Ele começa falando: "Ó, o que tivemos foi uma regressão de memória, embora a técnica fizesse diferente, né? Usou o vídeo, coisa e tal. Mas ele fala anteriormente, e aí eu fui ver, foi no capítulo 7. O senhor afirmara da inutilidade ou perigo caso lhe fosse aplicada essa terapia de regressão de memória. Ele falou: por quê? Né? Por que agora fizeram? E o Bezerra vai explicar que ele se referia, então, à terapêutica de tal natureza, porém, no capítulo 7, porém, sob indução de um encarnado, que foi o que o Miranda estava perguntando. Que ele, por que não leva ele a fazer uma regressão? Aí o Miranda falou: não ia dar certo. Por quê? Porque ele, encarnado, feito por um encarnado, e aí o que aconteceria? Ele já no encarnado ele estava fechado, para conseguir ter uma palavra dele lá no centro. A Menecena ficou ele chamando, chamando, e ele conseguiu dar uma reagidazinha. Agora,
tá mais consciente no plano espiritual que ele voltou a falar, né? Porque lá na reunião mediúnica, no dentro do centro, ele só deu uma piscadinha, não sei o que, e pronto, voltou no seu afastamento, foi para casa, e aí agora sendo trazido, ela também chacoalhou de novo, e ele acabou falando, não, eu me matei, coisa e tal, começou a falar. Então aqui ele fala, mas eu estava falando sobre a indução de um encarnado. E a dificuldade maior de início, né, no caso anterior, seria do autista não responder aos estímulos verbais do indutor. Além disso, o desconhecimento da causa, do que causou o caso total, né, desde lá antes, por parte do indutor, que o paciente se negava a admitir, ou seja, nem o Adelson admitia que ele tinha errado, que ele estava, né, querendo tendo que prestar atenção, porque quem provocou tudo foi ele, porque estava na culpa, mas ele tinha errado na outra existência, ele não conseguiria, no caso, esse terapeuta, não conseguiria arrebentar a parede invisível que o espírito erguera para esconder a culpa não aceita, embora exista no inconsciente profundo. Dissemos também que o excelente método de recente aplicação, porque nessa época eu estava escrevendo o livro, era recente fazer terapia de regressão, de vidas passadas. Isso não existia, isso 80 anos atrás. Aí esse livro a gente já viu, acho que é de 40, 50, eu não me lembro mais. Mas já tinha um tempo, estava, ele foi excelente método de recente aplicação, não produz resultados positivos, como é natural, em toda e qualquer psicopatologia. Então, eu estava falando, olha, não é todo mundo que faz regressão que vai ficar bom. E se fosse assim, se tal ocorresse, estaríamos diante de um fenômeno violador do equilíbrio das leis de causa e efeito. Aí você faz uma terapiazinha e pronto. Aí só aí você reparou todos os teus erros? Não é assim que funciona, a gente sabe, né? Temos que fazer algum esforço e tem que ser de dentro para fora, não é de fora para dentro. Vai ajudar tudo isso que está acontecendo aí, só ajuda, mas ele também tem que se esforçar. E a gente sabe que isso depende mais ainda da responsabilidade do que está encarnado, que está sofrendo a obsessão e tudo, como a gente já estudou várias vezes. E aí ele termina aqui falando: os ganhos alcançados são muito valiosos, favorecendo uma ampla faixa de alienados, como ocorre com o psicodrama e outras terapêuticas valiosas. Eu acredito que ele fala desse psicodrama aqui como se fosse tipo a constelação, né? Que também usa fazer um teatrinho lá, tem alguns tipos de constelação. Eu não participei dessa, mas eu já vi, né? Já sessão de constelação familiar que o pessoal usa. Um representa o pai, outro representa a mãe. Então eu acredito que ele estava falando isso já que já aconteciam esses estudos já. E terapêuticas valiosas que proporcionam campo ao resgate dos erros sem o encarceramento do endividado. Ou seja, sem a pessoa ter que passar por uma situação dessa, ela já vai para terapia e já vai ajudando, né? Nas civilizações mais avançadas da Terra, a preocupação com o delinquente é a de reeducá-lo, a fim de que se recupere, cooperando com a sociedade. Aí estão as prisões domiciliares, as colônias agrícolas e outros métodos que substituem as punições medievais que destruíam a dignidade e o valor do indivíduo, em vez de curá-lo dos males que o infelicitavam. Entre nós, e aí ele fala lá no plano espiritual, diante dos soberanos códigos, é mais importante reparar do que suprimir em lágrimas, reedificar do que aprisionar nos estreitos limites da impiedade vingativa. O mais importante é destruir o mal, conquistando o homem que lhe sofre a injunção. O amor de Deus se manifesta sempre em mil oportunidades de redenção, e a reencarnação é, dentro de todas, a mais abençoada. Convém recordar, porém, que mesmo reencarnado, o espírito renasce ou morre diversas vezes durante o ciclo da vilegiatura carnal. Isso é, cada novo erro que comete torna-se-lhe uma forma de morte, da oportunidade feliz. Enquanto toda conquista significa-lhe um novo renascimento para a verdade e para o bem. E aí o Miranda fala que eles mergulharam então em reflexões. Enquanto a alva erguia, né, estava acabando a madrugada aí, lentamente o manto da noite, derramando sua taça de luz na paisagem que despertava em maravilhosa festa de cor e beleza. Os finais é, poéticos de Miranda, né? Então vamos para alguns comentários feitos primeiro pela Gisele. Bom, ela vai falar que como
O Adson, toda a nossa existência está sendo gravada, como mostrou o videoclipe da vida do Adson, que foi exibido no videocassete do plano espiritual, que a gente viu na semana anterior. E isso reforça o cuidado que devemos ter em relação às nossas vidas, para atuarmos com responsabilidade, fazendo o bem sempre com amor e caridade. É o que a gente sempre brinca, né? Que o pessoal até bota. Olha, depois que morrer vai ter um telão, vai ficar mostrando tudo que você conversou no WhatsApp, e que você postou nas suas redes sociais. Porque está sendo tudo guardadinho, tudo gravado. Cada atuação equivocada ficará gravada em nosso perispírito e criará consequências para o futuro. O futuro nesta existência, o futuro nas outras existências, não só na próxima como nas outras. Isso pode ter uma consequência para mais para frente até. Importante é lembrar sempre que cada pensamento, palavra e atitude nossa criará uma consequência, boa ou má, né? Que vai moldar a nossa caminhada na evolução espiritual. Estamos interconectados o tempo todo, em sintonia com as mentes dos encarnados e desencarnados que estão na mesma vibração. Daí a importância de mantermos nosso padrão vibratório elevado para que possamos nos conectar aos bons espíritos e abrir o campo psíquico para receber as inspirações superiores. Que possamos estar conscientes disso o tempo todo. Então, outros comentários seriam: a reencarnação ela é considerada como a mais abençoada oportunidade de redenção, aprendizado e progresso espiritual, permitindo ao espírito retornar ao plano físico para superar falhas passadas, desenvolver virtudes e evoluir. É vista como a maior prova de amor e perdão divinos. A maior prova da justiça divina também, que eu acho que não está aqui, mas vai aparecer depois. Ah, está aqui. Concedendo aos filhos a chance de corrigir seus erros, reparar os danos e completar tarefas interrompidas. A reencarnação é a base fundamental que comprova a justiça divina, permitindo que cada alma progrida através de sucessivas existências corporais, segundo a lei do progresso, que a gente sabe que está ligada na lei do progresso. Oferece a oportunidade bendita de refazer laços familiares, superar desafetos e reajustar destinos através do amor. No aprendizado com a dor, as dificuldades pessoais e enfermidades são vistas como ferramentas educativas, nunca punitivas. Lembrar sempre que nunca é castigo, permitindo que a alma se depure e se eleve moralmente. Em suma, a reencarnação é entendida como um mecanismo que possibilita a transformação do espírito, tornando inteligente a inteligência guiada pelo amor o caminho para a perfeição. Mais umas referências no livro Céu e Inferno, capítulo 8 do livro da primeira. Isso aqui é tem que deixar aqui que é da FIAL, porque foi traduzido da primeira edição, que é a edição original, tá? Que aí isso é capítulo 8 nesse livro. O outro capítulo ele tinha algumas coisas parecidas, mas é no 7. Então, no item 1 desse capítulo, Kardec fala que a alma ou o espírito se sujeita, na vida espiritual, às consequências de todas as imperfeições das quais ela não se despojou durante a vida corporal. Seu estado, feliz ou infeliz, é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Então, aqui ele está falando no caso que a pessoa, assim, depois da morte, ela passa para a vida espiritual e vai ficar feliz ou infeliz de acordo com esse grau que é das suas imperfeições. Né? Tem imperfeição demais, errou demais, às vezes aí ele percebe isso, e se não tiver, como foi o caso do Adam, se não estiver arrependendo, né, já arrependido, e não estiver querendo se melhorar, ele acaba indo para locais como ele foi, que ele sofreu bastante na mão de outros irmãos. O item 11 vai perguntar aqui, vai falar aqui uma coisa que o Anderson estava querendo fazer. Tipo, a pergunta é possível que o espírito não se aperfeiçoe jamais? Ou seja, pode ficar parado? Assim, fica escondidinho ali no corpo, né? Vai de reencarnação em encarnação escondidinho. Não, não quero, não vou evoluir. A resposta é não. De outro modo, ele seria fatalmente votado a uma inferioridade eterna, que não existe, né? Não existe nada eterno no sentido de castigo eterno para ninguém. Por quê? Porque assim ele escaparia à lei do progresso, que rege providencialmente todas as criaturas. Tendo sempre o espírito seu livre-arbítrio, seu aperfeiçoamento é por vezes muito lento e sua obstinação no mal muito persistente. Então acontece sim, tem espíritos que ficam ali
no mal. Nós temos um exemplo lá, logo no primeiro livro, Bastidores da Obsessão, com aquele, o Teofrastos, né, que era o chefão lá naquele anfiteatro, tava lá desde 1400, foi um mago, e tava lá esses 600 anos aí, tava nem aí, tava só fazendo as maldades dele, que ele achava que estava correto, tudo certo. Então, aí está aperfeiçoando, está evoluindo? Não, só que ele estava obstinado no mal, vai chegar um momento que vai ter que sair. Então, ela fala que ele pode persistir anos e séculos, mas chega sempre um momento no qual sua teimosia em enfrentar a justiça de Deus se dobra diante do sofrimento e em que, apesar da sua soberba, ele reconhece o poder superior que o domina. O que aconteceu? No final, ele acabou aceitando ajuda, né? E ele se tornou, e ele foi trabalhar lá no centro espírita, lá, ficar lá só observando, depois ele acaba aceitando a ser colocado para ser auxiliado para ir fazer o tratamento e deixar de ser mal do jeito que ele era, né? Assim que se manifestam nele, nesse espírito que está ali, né, querendo se manter no mal, as primeiras luzes do arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Então, alguns mais comentários em relação a isso é que somos devedores da lei em nossas consciências. Fazendo mal aos outros, praticamos o mal contra nós mesmos. A cada um segundo suas obras, ensinou o divino orientador, e ninguém no universo conseguirá fugir à lei. Se a gente escuta, acho que toda semana essas mesmas frases, né? Toda hora, só para a gente, como tem que fazer lá com a recordação no videoclipe, tem que fazer isso para ver se a gente consegue guardar isso, essa existência para sempre, né? Então, para fechar agora, cada obra, não, para fechar agora, para a gente parar para um intervalozinho, cada obra é uma semente que plantamos. Então, cada um segundo suas obras, porque cada obra é uma semente que estamos plantando. Cada obra é uma palavra, uma atitude, um pensamento, você está plantando. A semeadura é livre, que é o nosso livre-arbítrio. Porém, a colheita é obrigatória. Então, a frase tudo que semeares haverás de colher é um princípio universal e bíblico, baseado em Gálatas, a carta de Paulo em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Então, vamos dar uma paradinha aqui agora para a gente comentar aí. Deixa eu acertar aqui quando eu mexendo. Certo. Então, vamos ver o que vocês comentam aí agora. O Sul, está me ouvindo bem? É, Você falou aí capítulo 8 do livro Céu e Inferno, da primeira parte, né? Seria da primeira parte, porque o capítulo É, 8 da sim. segunda parte é o último, né? Então, você me lembrou uma coisa que eu li no livro, né? No Céu e Inferno, lá naquele capítulo dos criminosos arrependidos, se não me engano, que diz assim, mais ou menos, para a gente se livrar de um vício, o importante era, né, era um conselho, né, era bom que a gente começasse a trabalhar ele nesta encarnação, né, porque a gente pode se livrar até do vício nessa encarnação, mas a libertação total, né, para que você não venha para uma nova encarnação e repita, né, esse erro, você tem que fazer esse trabalho agora. Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte nessa encarnação, né? Como diz a literatura, né? Os costumes. O que a gente, a encarnação mais importante é a atual, né? É aqui, nesse momento, que a gente tem a oportunidade de resolver nossos conflitos, de aparar as arestas, né? De acertar os ponteiros. É nessa encarnação. A gente não sabe o que pode nos esperar no futuro, e a pior coisa seria a gente ter que recomeçar, né, do zero, caso a gente fracasse por por uma fraqueza nossa, né? Porque a gente está sujeito às fraquezas, mas quando a gente se dá conta do que nós temos, né, do que somos, já é um primeiro passo. E aí nós vamos ficando atentos, a gente sai do piloto automático, porque a vida material
nos coloca no piloto automático de uma tal forma que, se a gente não se dá conta, a gente passa a vida inteira fazendo as coisas no automático, vivendo a vida material, pura e simples. E aí, por isso, muitas vezes, a gente nem dá bola para a vida espiritual, para nos aperfeiçoar espiritualmente, porque a gente dá tanta importância a pagar boletos, né, sobreviver e tudo mais, que a gente esquece que não é só isso, né? É vida, é aqui, é importante, claro, tudo isso, mas que não é só isso. E aí a gente sair do piloto automático é muito importante, porque aí é um primeiro passo para a nossa transformação, né? A gente, pelo menos, perceber que a gente não, que a gente precisa melhorar, né? Perceber os nossos pontos fracos. É isso aí. Então, só para comentar, depois te passo a palavra, Sé, que a Carla falou, é isso mesmo, que até anotei aqui, que a gente tem que começar agora, né? Então, mas é um passo de cada vez, né? Para ver consertar tudo nessa encarnação, mas só da gente ter a consciência desperta, já está alerta, percebendo que tem, né? Porque aí você tem consciência que você fez uma coisa que não está na lei de Deus. O negócio é sempre o seguinte: se baseia na lei de Deus, se baseia no que Jesus falou. Aí tem, tá tudo certinho ali? Não tá? Então alguma coisa você tá fazendo que não é para fazer. Então aí você já tem a consciência, porque uma grande maioria enorme de pessoas, elas não acham que estão fazendo nada demais com nada o tempo todo, no momento, às vezes praticando um errozinho no sentido de ser egoísta. Ela não tá achando, tá sendo, não, tô sendo precavida. Então eu não vou dar aqui. Se eu estou em dois pães aqui, então eu tenho um pão aqui, eu não vou dar metade pro outro, porque eu vou ficar sem. Então, se a pessoa não tem consciência que aquilo ali não é uma situação que ela poderia fazer assim, né? Ser tirado um pouco do seu para ajudar um outro que está precisando muito mais que você. Aí isso não passa na cabeça de muita gente. Eles acham que isso aí não. Isso aí eu estou sendo uma pessoa que estou correta, eu estou fazendo tudo certinho, mas no fundo está sendo egoísta às vezes, está tendo orgulho e lidando com as pessoas de uma maneira que não era, que meio que humilhando as pessoas. Então, só a gente ter essa consciência desperta de que está fazendo alguma coisa que não era para estar fazendo, já é um adianto. Isso é que é o autoconhecimento. É quando você percebe quem você é a cada momento, quando você está fazendo o seu dia a dia, que é muito difícil a gente viver com atenção no presente e percebendo, né, quem nós somos no dia a dia, nossas reações, é aquela história que eu falo. Tá acontecendo uma coisa, alguém tá te atacando, ou alguma situação, a pessoa ali te agredindo, no sentido de você não tá gostando daquela situação ali, você tem que ficar ali percebendo quem que os outros estão falando, que estão fazendo. Você tem que ficar alerta, é lógico. Agora, no momento que a situação acontece, veja o que você está sentindo. Não tá ficando com raiva, tá ficando com vontade de agredir, tá ficando com pena da pessoa, porque a pessoa está falando uma coisa que você sabe que nada a ver, tua consciência está tranquila. Então, assim, essas reações nossas é que é o autoconhecimento. Eu estou conhecendo quem eu sou. O autoconhecimento não é eu ficar fazendo meditação para falar assim, não, não posso ter raiva, eu tenho que ser uma pessoa com virtude e tal. Não, não posso fazer assim, eu tenho que ter. Não, não é isso. Você não tem que ficar bloqueando nada. Você tem que primeiro perceber quem você é. E essa vamos dizer, foi o que está se falando mais ultimamente, não só no espiritismo, né? Foi o grande achado de entender que primeiro, eu tenho que melhorar. Tá, mas vou melhorar o quê? Para mim não tem nada de errado. Então, primeiro eu tenho que saber o que que eu sou, quem eu sou, para ver o que que isso está fora ali das leis divinas e do ensinamento de Jesus, né? Para a gente poder faça ao próximo o que não quer que se faça, vem a lei, vem a sequência de procedimentos que fazem o bem, para eu conseguir entender quem eu sou. Bom, então nesse ponto eu não tô agindo com ignorância, estou agindo com egoísmo. Aí você pode, percebendo isso, começar a modificar. Entendeu? Então, só para pegar direto o que a Carla falou sobre essa situação de você ver né, no caso dos seus vícios, você pode consertando? Pode consertar sim, mas não precisa ser tudo de uma vez. Sé, cadê a Sé? Vai falar mais não? Pode falar, Sé. Você levantada a mão? Oi, não, é porque eu baixei, porque Sul.
Esse estudo de hoje aconteceu de falar justamente de fatos que ocorreram, e aí eu estou refletindo o quanto o conhecimento nos ajuda. E você agora completou, a Carla também falando. Quando a gente começa a autoconhecer e começa a entender, por exemplo, essa passagem que fala que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, por coincidência ou não, que não existe coincidência, essa semana aconteceu vários fatos em que eu citei várias vezes essa passagem da Bíblia e me fez entender, agora você falando sobre isso, sobre o autoconhecimento, do que as pessoas estão fazendo, até onde a gente está se deixando afetar. Lembra daquele detalhe que a gente já conversou sobre isso? O quanto a gente precisa se preservar e não fugindo do conhecimento que a gente está adquirindo. Colocar em prática, trazer para o nosso dia a dia a mudança de atitude que a gente tem que ter diante das coisas que vão ocorrendo na nossa vida. Sabe que uma coisa que eu me lembro de há algum tempo, que a gente já falou sobre isso, que a prova surge, mas vai depender de como você vai reagir diante da prova. Porque tempos depois, se você não conseguiu passar por aquela prova da forma correta, aquela mesma prova vai te ocorrer para você testar se você já aprendeu alguma coisa. Lembra que a gente já conversou sobre isso? E aí, essa semana eu estava refletindo, e é a pura realidade, que o fato só volta a se repetir na nossa vida se a gente ainda não aprendeu. Aí entra o que você estava falando, entra o que a Carla falou, a gente se conhecer. Até que ponto você mudou? O que você ainda está errando? Se você está conseguindo entender os ensinamentos de Jesus e trazer para o dia a dia. Porque é aquele detalhe, não adianta você só estudar, você só ler, você só ir a algum templo religioso. É você, no seu dia a dia, diante das provas que surgem, como você está agindo. É esse fato que eu queria, mais uma vez, te agradecer, que tem me ajudado muito, porque eu já li esse livro há anos atrás, mas hoje eu vejo, voltando a ler, voltando a estudar esse livro, o quanto eu ainda precisava entender o que estava ensinando, o que estava explicando ali. É aquele detalhe, né? Há mais de 30 anos atrás eu ainda não tinha condições de entender tudo que estava ali. Todos nós aqui. Muito. Todo mundo aqui que já leu o livro está relendo ele também. A gente sabe que passa um tempo, você lê o livro novamente, ele aparece outro livro, né? Todo mundo que relê um livro, tanto lê. Eu dei uma parada, eu ainda não acabei de ler o livro que você me emprestou, tá? Não. Então, isso que você falou, então é isso mesmo, é botar em prática o que a gente está estudando, né? Então, se a gente está aqui, lógico, o que eu falo, não vamos mudar nossa vida de uma hora para outra. Só que aqui todos nós temos aqui, de tanto que se fala e se repete, que Miranda fala, o doutor Bezerra fala, as palavras são sempre as mesmas, e os conceitos são sempre os mesmos, só que volta e meia vem uns exemplos diferentes para a gente ter noção daquilo ali na prática, né? Porque o bom é que a gente já sabe a teoria aqui que está aqui, mas a teoria, na prática, a teoria é outra, né? Então, aquela frase de vi hoje atrás de um carro, não era nem caminhão, hoje ainda meu marido falou comigo, olha o que está escrito ali, na prática a teoria é outra. Eu falei, exatamente, o que todo mundo faz. Você tem uma teoria e na prática a teoria é outra, porque você acaba colocando aquele instinto, aquilo que vem de você, que brota, né? Que explode no momento. Então, nisso é que a gente vai se conhecendo. Porque você fala, por exemplo, hoje em dia tem muita gente que fala do conhecimento e ó, realmente é muito difícil a pessoa estar fazendo mesmo, porque você ficar só meditando, só pensando no que você fez de errado e falando, não tenho, não posso fazer isso, tenho que fazer aquilo, e isto não vai te provocar na próxima.
vez que acontecer, então, inclusive as provas que até você falou, na próxima vez que acontecer, acontece de novo, você fala, de novo eu errei, xinguei, reclamei, porque você tem que fazer o exercício de estar ligada nas coisas e ver a sua reação no momento de preferência, porque Santo Agostinho fala na pergunta 1019, o tempo todo ali, vai fazer de noite, você lembra, a gente até brinca aqui, de noite você vai lembrar de tudo, ver o que você fez de bom, de mal. E eu brinco sempre, eu não lembro nem que eu tomei o café da manhã, não vou lembrar de nada. Mas acontece que sim, daí você pode fazer dessa maneira, que pelo menos está fazendo alguma coisa, só que o ideal é na hora que está acontecendo, a gente já tem condição de prestar atenção, opa, peraí, eu estou me descontrolando aqui. E aí, se a gente tomou, lembrou na hora, tem que botar em prática alguma coisa. Pelo menos segura a boca, entendeu? Respira fundo, aí faz uma força e a pessoa tá fazendo uma coisa errada e você tá querendo responder. Tu até responde, mas responde menos, um bocadinho. Antigamente falava 5 minutos, agora fala 1 minuto. E aí a gente vai aos poucos modificando o modo de agir, mas é naturalmente, não é se você ser, olha, eu não vou fazer isso, não posso ter raiva, eu sou espírita. Não é isso. Isso não vai permitir que você mude. Porque você tem que deixar isso sair de você naturalmente para você, a gente chama de forma transmutar, né? Fazer uma transmutação, para você fazer essa transformação moral, mas ela tem que sair de você, é de dentro para fora, e você colocando isso para fora e aprendendo a olhar para o próximo de maneira diferente. Porque se você ficar olhando sempre o outro, esse cara é um idiota, esse cara tá sempre. Porque você sempre tem algumas pessoas que já dão os gatilhos, né? Chega perto da gente e já fica já se coçando, e aí a pessoa já vem falando de um modo que você já não gosta. E você, se fizer isso, não tem como você ver. Você vê que vendo o outro, o outro, o outro. Tem que parar de olhar para lá e olhar para dentro de você. O que essa pessoa fala que me provoca isso? E aí você fala, bom, então eu. Se ele está falando assim, ele tem uma limitação para você. Vamos botar um negócio para você puxar a sardinha para o nosso lado. Ele está uma limitação, ele é uma pessoa que tem lá um descontrole emocional que for. Então eu já sei que ele, quando fizer assim, eu fico calada, eu saio de perto para. Ah, tá bom, tá, tchau. Vem. Então, alguma coisa você tem que fazer para você ter, não deixar que os outros controlem a sua emoção, porque é isso que acontece. A gente deixa que qualquer um controle a sua emoção. Os outros, as situações, vê uma conta alta, aí você, meu Deus, você fica desesperado. Calma, aí vamos ver não só o outro, como as situações da vida. Vamos colocar em prática o que a gente aprende aqui. Que a gente aprende no Espiritismo, mas também esse trabalho de autoconhecimento, ele é muito, é dentro do, que seria até uma fazer uma terapia, como eu consigo fazer todo mês. A gente tem um grupo que a gente faz com um psicólogo, que eu já até já falei com vocês todos, e que faz esses exercícios em conjunto. E fomos aprendendo aos pouquinhos, o grupo coloca suas dúvidas lá, e é muito legal, porque aí a gente cada vez aprende mais um bocadinho. Não vou sair daqui totalmente mudada, mas eu vou mudar pelo menos um degrauzinho, tem que mudar nessa existência. Bom, 8h20, eu vou passar a continuar o texto agora. Não é mais o capítulo acabou, agora eu vou continuar com as referências. Então, colocaram uma referência muito boa com um capítulo do André Luiz, do livro de André Luiz, e eu trouxe o capítulo praticamente quase que inteiro, mais uma outrazinha, porque é para a gente continuar nessa história da como a pessoa reencarna, né? Como é que, depois que passa, como é que vai fazendo a sua. Mais ou menos como faz a programação. É no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, que foi psicografado pelo Chico e pelo Valdo, né? Cada um fazia um capítulo. Então, no capítulo 19, quando fala em alma e reencarnação. Efetivamente, aí André Luiz, né? Logo após a morte física, sofre a alma culpada minucioso processo de purgação, tanto mais produtivo quanto mais se lhe exteriorize a dor do arrependimento. E apenas depois disso consegue elevar-se a esferas de reconforto e reeducação. Então, a pessoa, quanto mais ela se arrepender ali, aquilo vai começar o processo de purgação, vai ser produtivo. E aí ele vai dar alguns exemplos. Se a moléstia experimentada quando estava, né, encarnado foi longa e difícil, abençoadas depurações terão sido feitas. Então, sempre a doença é meio que um tratamento, né? A gente sabe que a doença que ajuda a curar pelo ensejo de autoexame, que aí a pessoa fica ali pensando, né? Tá doente, tá de cama, no autoexame, no qual as aflições suportadas com paciência
lhe alteraram sensações e refundiram ideias. Então, aqui também é um autoconhecimento. Você está lá doente, aí fica se examinando, aí você suporta aquela aflição que está passando, né? E a gente, nós, então, aqui que temos conhecimento da doutrina espírita, sabemos que nada ali no sentido de doença vem para um. Sempre tem uma razão de ser. Se não é descuido nosso, se a gente está cuidando da saúde direitinho, aquilo aconteceu e aí a pessoa já está depurando. Todavia, se essa operação natural não foi possível no círculo carnal, mais se lhe agravam os remorsos depois do túmulo, por recalcados na consciência, então marcados na consciência, a aflorarem todos eles através de reflexão, renovando as imagens com que foram fixados na própria alma. Então, se não ter o tempo da pessoa ter uma doença, ficar ali pensando coisa e tal, ela foi de repente ter uma doença rápida e não foi possível isso encarnado, vai ter um remorso maior depois do túmulo e fica guardado na consciência. Aí essas imagens ficam fixadas. Aí ele vai dar alguns exemplos. Os criminosos que mal ressarciram os débitos contraídos, que mal ressarciram, que não ressarciram, né, na verdade, os débitos, instados pelo próprio arrependimento, plasmam em torno de si mesmos as cenas degradantes em que arruinaram a vida íntima, alimentando-as à custa dos próprios pensamentos desgovernados. Então, aqui, para quem lê André Luiz, já leu André Luiz, quando ele mostra lá o pessoal que chamam de umbral, né? Também lá no Memórias do Suicida, que fica aquele pessoal todo lembrando a mesma coisa. Então tinha um lá que tinha sido assassino da pessoa, depois ele se matou, aí ficava lembrando daquilo. A pessoa fica, aí ele fala, plasmam em torno de si mesmos. Fica aquelas formas, pensamento o tempo todo, as cenas que eles mesmos causaram, né? Que arruinaram a sua vida. E fica aquilo ali, aquele pensamento desgovernado, que chama até de monoideia. E aí está mostrando o que está acontecendo no plano espiritual para depois saber entender por que, que a pessoa reencarna de uma certa maneira, né? Não vamos dizer qual é, porque cada um é de um jeito. Os caluniadores, que é o caso do Ademar, não, da Aderson, caluniadores que aniquilaram a felicidade alheia, vivem pesadelos espantosos, regravando nas telas da memória os padecimentos das vítimas, como no dia em que as fizeram descer para o abismo da angústia, algemados ao pelourinho de obsidentes recordações. Então aqui não foi o caso dele, porque ele, quando ele passou por lá de lá, ele achou que estava certo, coisa e tal, e sim, na culpa, se fechou no autismo, mas depois ele caiu ali nessa. Ele foi ver na tela da memória o padecimento das vítimas. Então aí, quando ele foi ver o videoclipe dele, aí ele percebeu que aquilo ali realmente ele causou muitos problemas para outras vidas, né? Tiranos diversos voltam a sentir nos tecidos da própria alma os golpes que desferiram nos outros. E os viciados de toda sorte, nos quais os dipsômanos, que são os alcoólatras, né? Morfinômanos, qualquer um que produzia droga, experimentam agoniada insatisfação. Como ocorre também aos desequilibrados do sexo, então aqueles que ficam, né, em completo desequilíbrio, que acumulam na organização psicossomática as cargas magnéticas do instinto em desvario pelas quais se localizam em plena alienação. Aí viram espíritos que eles chamam de dementados, espíritos alienados, ficam andando, vagando para lá e para cá, no plano espiritual. As vítimas do remorso padecem por tempo, assim, por tempo correspondente às necessidades de reajuste. Longa internação em zonas compatíveis com o estado espiritual que demonstram. Então aqui vai um parênteses, aproveitando que a gente está estudando o livro Sem Inferno lá, né, do curso. O que que acontece? Não existe nenhum local demarcado. Olha que esse lugar aqui é o inferno, as pessoas vão para lá. Outro aqui é o céu, e aí bonzinho vem para cá. Aqui, essa zona aí, né, que estão esse povo todo, que seria o umbral, demarcadinho. O que que acontece? As pessoas vão se reunir, como está colocado aí, de acordo com o estado espiritual. Então, são aí aquele lance de estar todo mundo na mesma sintonia. Então, as colônias que são colocadas é sempre André Luiz, o Miranda conta, né? Que esses locais que o pessoal vai para lá e para cá, a própria Ivone, no Memórias do Suicida, esses locais que são chamados de colônia, são locais que as pessoas se juntam. Então, não vamos dizer que a pessoa vai para lá porque ela já está como se fosse assim,
é uma pena, né? Olha só, vou fazer no juiz, você um vai para o céu, outro vai para o inferno. Não, você vai estar nessa necessidade de reajuste, então se junta aquele povo todo, como até fala, que não é legal falar que tem gente que não gosta que fale o Vale dos Suicidas, porque eles ficam todos naquelas regiões mais profundas, que não gostam de luz, coisa e tal. Aí chamado de vale. Mas não existe o lugar, se você fizer isso, você vai para o Vale do Suicídio. Não, é que quem está naquela vibração vai se juntar àquele pessoal que está nesses locais juntos. O local, vamos dizer, os locais são meio. Eles são móveis, né? Vai para um lugar, forma um pessoal aqui, aí forma um local aqui. Outro lá, junta o pessoal, faz no outro. Então fica aquele negócio que fica se movimentando, né? É transitório, igual aquela casa transitória, é mais ou menos isso. Então ele fala que essas vítimas do remorso ficam por um certo tempo, por causa que precisam desse reajuste, porque muitas vezes estão completamente dementados, alienados, e ficam ali nessas zonas. E quando não são, que pegam eles e levam para aqueles outros lugares que a gente já estudou, que aí é um lugar circunscrito, também não. São cidades espirituais que estão ali construídas, plasmadas, mas tudo juntou o povo com a mesma vibração. Né? Aí não é porque assim, tá, ele tem que ir para a cidade tal. Não. Aquela cidade que está toda acumulada naquela energia está recebendo espíritos que estão lá mesmo. O imã é para lá. Aí você já está com tudo magnético naquela direção, você vai. Além túmulo, temos o estabelecimento depurativo, como que reúne em si os órgãos de repressão e de cura. Então, vai ter locais que você vai ter que aprender e locais que você vai se cuidar, que são esses lugares de acolhimento, né, que a pessoa vai para pronto-socorro, que tem lá, prontos, e também locais de tipo hospitais. Isso tudo existe, tem muita descrição sobre isso. E são vários espíritos. Então, pode falar assim, quem ficou falando isso? Aí daí é o que eu acho engraçado, quando fala assim, cadê a universalidade dos ensinos? Se nós estamos com Chico Xavier com André Luiz falando isso, tem o Miranda que fala isso pelo Divaldo, a Ivone Pereira, que era uma médium super, pô, muito ostensiva, com várias faculdades, vários aptidões, tudo, falou, vários outros médios que falam, até aquele livrinho da Patrícia, né, com a tia. O que acontece, gente? Como é que vai dizer que não existe? Não existe umbral, não existe colônia. Não, os nomes pode até ser que não tenha que colocar nome, mas que os locais estão lá, estão. E eles são locais né, são plasmados. Eles são criados, são fluídicos, né, que a gente chama, né? Então você tem esses locais, por conta, essas consciências empedernidas, essas consciências são duras, né, o pessoal tá empedernido, aí se congregam as consciências enfermas, que também estão juntos, e também se juntam desencarnado, quem sabe com o encarnado, quando eles dormem, vão se juntar na comunhão dolorosa, mas necessária, em que o mal é defrontado pelo próprio mal, a fim de que, em se examinando nos semelhantes, esmoreça por si na faina destruidora em que se desmanda. Então, o que acontece? Vão estar ali ligados todos os semelhantes. Aí é aquele caso que a gente agora vai falar, e vai ser o mesmo caso que a gente já viu com o Dr. Telro. Eu vou falar agora. É assim que as inteligências, ainda perversas, se transformam em instrumentos reeducativos daquelas que começam a despertar pela dor do arrependimento para a imprescindível restauração. O que acontecia lá naquele anfiteatro, com aquele doutor Tel, né, que comandava aquele local? Ele dava lá aqueles todos julgando o pessoal, e ele, que era. Lógico, ele ensinava a pessoa que ele mostrava assim: olha só, você errou. Tem a história da mulher que comeu, que matou os filhos, coisa e tal. Você é uma loba, e faz ela se hipnotizar ela para ela virar uma loba e tudo. E ele julgava, mas porque as pessoas faziam coisas erradas. Ele não fala assim, tem que fazer errado mesmo, e ficava me estimulando. Não, ele julgava, você tá errado, então vai padecer aqui. Ele com aquela forma, né, que diz que vestia como, tipo, que o pessoal pinta o demônio, né, ele com aquele jeito alto, com aqueles olhares vermelhos. Então, isso aí, essas inteligências perversas que estão nessas cidades, nesses locais, nessas regiões inferiores, vão ser instrumentos recreativos. Reeducativo, recreativo, reeducativo. Porque é para cuidar. E aí é que ele fala aqui, ó, a fim de que o mal é defrontado pelo próprio mal. E quando você se examina no semelhante, você vê aí, outro traz maldade. Aí você começa a pensar, bom, não vale a pena. Aí você vai começar a pensar e vai se educar. Por isso que é reeducativo. Nesses lugares de retificador
de replicadores. Inquietações seriam nesses locais que você está ali, né? Vivendo essas situações aí não muito boas. Descarrega o espírito endividado a carga de superfície, seria do contrário encarnado, exonerando-se dos elementos de mais envolvente degradação que o aviltam. Contudo, tão logo revela os primeiros sinais de positiva renovação para o bem, registra o auxílio das esferas superiores, por agentes inúmeros, apoia, que apoiam, deve ser, os serviços da luz divina, onde a ignorância e a crueldade se transviam na sombra. Então, o que está querendo dizer aqui? A gente já estudou até a época que passava eles lá pelos pântanos e as pessoas começavam a querer pedir ajuda, aí vinham com aquela, né, aquela santa que estava, a Isabel, Santa Isabel, que vinha com aquela rede luminosa e passava e só ficava dentro da rede quem realmente já estava arrependido e aqueles que não estavam rompiam a rede e não vinham, né? Então logo tem os primeiros sinais vão acontecer, vai acontecer o quê? O auxílio das esferas superiores vai chegar, sempre tem, a gente sempre fala que tem que perceber vários pontos de luz nesses locais da sombra, que vão levar as pessoas que já estão começando a ficar cansadas, que não quer fazer mais assim, que não quer só ficar ali reclamando, já começa a pedir ajuda, que foi o caso do André Luiz, né, que no caso ele conta, nessa existência que ele conta essa história, ele ficou lá por 8 anos, e quando ele começou a lembrar que ele era pequeno, fazia oração, ele conseguiu modificar a energia dele, e aí ele conseguiu chegar, os espíritos, chegar ao grupo que estava lá, né, e ele pôde ser levado para o nosso lar. Então, continua falando aqui o André Luiz, qual doente, agora acolhido em outros setores, que seriam esses locais de auxílio, pela encorajadora convalescência de que dá testemunho, o devedor desfruta suficiente serenidade para rever os compromissos assumidos na encarnação recentemente deixada. Então, agora que foi atendido, está no hospitalzinho, vai começar a colocar, né? Começa com uma serenidade, para eles começarem a mostrar: olha, tá vendo? Você fez isso. É a mesma história que aconteceu. O André Luiz falou, aí falaram para ele: olha, você foi suicida. Eu não fui suicida. Sei, não, olha só, você ficou com raiva, ficava agindo de maneira que não estava agindo de maneira correta, destruiu o teu sistema nervoso, fora que você, né, não se cuidou do teu corpo. E eles vão vendo e os compromissos que assumiram nessa encarnação. Então, quer dizer, quais foram os erros que eu acabei fazendo mais nessa? Em vez de consertar o que eu fui para consertar, eu ainda errei mais ainda. Avaliando os males e sofrimentos de que se fez responsável. Sempre somos nós os responsáveis. Não somos culpados, nós somos responsáveis de tudo que a gente faz. Nosso futuro, nós estamos criando ele e nós somos responsáveis do que a gente vai passar daqui para frente nas próximas existências. E acusando ainda a si próprio com a incapacidade evidente de perdoar-se, que acontece com alguns, tanto maior quanto maiores lhe foram no mundo as oportunidades de elevação e a luz do conhecimento. Então, você, para quem recebeu, como nós que estamos aqui, tá? E presta bem atenção nisso. Muita oportunidade de elevação, de ter conhecimento. Aí a gente sair daqui, ó. Você chegar lá e falar: olha, eu errei nisso, 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 mas eu sabia disso, 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 disso. Então você vai ficar com essa, vai ficar se acusando porque e às vezes está se culpando porque foram muitas chances e a gente não quis aproveitar. Por isso que a gente tem que estar sempre consciente. A nossa consciência lúcida, que a Joana de Anjos fala que nós que tem que estar acordado, que estão todos dormindo, tem que estar com a consciência desperta. Isso é que vai levar o nosso crescimento, nossa evolução. Muita vez ascendem a escolas beneméritas, aí no caso o espírito está indo, está melhorando, né? Nas quais recolhem mais altas noções da vida, aprimoram-se na instrução, aperfeiçoam impulsos e exercem preciosas atividades, melhorando os próprios créditos. Então a pessoa vai, continua evoluindo no plano espiritual, por aí vai, até chegar no momento que ela vai ver: bom, agora está na hora de a gente acertar as contas lá embaixo. Então, todavia, as lembranças dos erros voluntários, ainda mesmo quando as suas vítimas tenham já superado todas as sequelas dos golpes sofridos, a pessoa vem, vai, fica lá tantos anos. Então, passou muitos anos no plano espiritual, né, sofrendo naquelas regiões, e aí depois mais não sei quantos anos para se acertar, os outros já foram seguindo à frente, foram reencarnando, foram melhorando. Então, não tem nem mais como fazer: agora tem que reencarnar para pedir desculpa. Não, agora essas vítimas já passaram. Mas aí entranharam no espírito por sementes de destino
eles mesmos precisam dessa promoção, né, de querer se melhorar. E aí eles pedem novas reencarnações com as provas que carecem para se quitarem consciencialmente consigo próprio. Então ele não vai precisar fazer uma existência com as pessoas que ele vai ser uma existência onde ele vai botar em prática fazer o bem, né? Fazer sempre trabalhar no geral, para todo, qualquer pessoa, né? Coletivamente, ou com a própria família, só. Nisso vai botar em prática e a prova está agora, né? Para saber se você realmente passou na prova. Nesses casos, a escolha da experiência é mais que legítima, porquanto, através da limpeza de limiar, efetuada nas regiões retificadoras, você já fez uma limpeza lá, e pelos títulos adquiridos nos trabalhos que abraçou no plano, né, no plano espiritual, merece a criatura os cuidados preparatórios nessa próxima existência da nova tarefa em vista, a fim de que haja conjugação de fatores para que reencontre os credores, se for o caso, ou as circunstâncias imprescindíveis junto às quais se redima perante a lei. Então aí ele vai ter uma ajuda, que não é o caso dos espíritos que estão perturbados, né, desequilibrados, que não fazem uma programação reencarnatória com todos os detalhes. A pessoa vai sem uma mãe, arruma direitinho pela reencarnação, acho que vai falar alguma coisinha aqui na frente, mas aqui ele fala, então a pessoa que já está com tem bastante estudo e tudo agora, ela já está querendo realmente passar para conseguir subir um pouquinho mais, ela já tem esses cuidados preparatórios da próxima existência. Aí, mas, entretanto, né, reencarnações se processam muitas vezes sem qualquer consulta aos que necessitam segregação em certas lutas no plano físico. Então, tem vezes que reencarna sem qualquer consulta, não pergunta para você nada, tu não escolhe prova alguma. Isso aí é importante falar. Ah, todo mundo escolhe. Não é assim. Quem não está em condição de escolher, não vai escolher. Então, aí tem vários, você tem livro, né, pergunta no livro dos Espíritos, tem pedaços, né, que o Leon Denis reforça isso, que é assim. Então, não fala que se eu vou escolher sempre a prova, não é assim. Vai escolher, a maioria das pessoas que estão no mediano, que ele chama aqui, conseguem escolher e ter um atendimento direto, né, vamos dizer, particular. Mas aqui ele fala que muitas vezes não tem consulta. E são essas providências são iguais ao que você vê no mundo quando tem enfermos e criminosos que, pela sua própria condição ou conduta, tá a pessoa enferma lá na cama, em coma. Aí tem que tomar uma decisão. Não, deixa ela ficar aí. Não, alguém vai tomar uma decisão por ela. O caso do criminoso, a conduta dele. As pessoas que estão nessa situação perdem temporariamente a faculdade de resolver quanto à sorte que lhes convém no espaço de tempo em que se lhes perdura a enfermidade ou que se mantenham sob as determinações da justiça. Então a pessoa não vai resolver nada agora, alguém vai resolver por ela, aí vai a reencarnação de acordo com o que ela necessita, tá? São os problemas especiais em que a individualidade renasce de cérebro parcialmente inibido, que aí é o caso de alguns que também vai ter esse tipo de deficiência, ou padecendo mutilações congênitas, ao lado daqueles que lhe devem abnegação e carinho. Então, a própria família tem gente que precisa, né, pagar aquilo ali, pagar não de pagar de punição, de doar para essa pessoa, né, o carinho, a abnegação, ou ela se coloca que quer ajudar, é uma pessoa que está querendo ajudar mesmo, porque tem um amor para aquele espírito, e aí ela vai encarnar junto dessas pessoas. Incapaz de eleger o caminho de reajuste, pelo estado de loucura ou de sofrimento que evidenciam, semelhantes enfermos são decididamente internados na cela física como doentes isolados sob assistência precisa. Então, nesse caso, são os casos mais específicos, que não tem, desequilibrado e tudo, eles vão ser internados na cela física, ou seja, serão sofrer alguma deficiência para poder ficar ali e também pensando, né, que você sabe que o espírito continua igual. O corpo, na hora que está encarnado ali acordado, ele não está pensando legal, mas só na hora que dorme, já está dormindo, já está sendo o espírito outra vez. Vemos-los assim, repontando dos lares faustosos, então, a rico ou paupérrimo, contrariando por vezes até certo ponto os estatutos que regem a hereditariedade, por representarem dolorosas exceções no caminho normal. Urge reparar, entretanto, que a reencarnação não é mero princípio regenerativo. A evolução natural nela encontra firme apoio. Então, a reencarnação é para a evolução.
Criaturas que crescem na bondade, que são muito boas, assim, em muitas ocasiões elas precisam de conhecimento, de mais conhecimento. Ela vem na bondade, mas não tem conhecimento. Então, eles requerem conhecimento nobilitante. E muitas que se agigantaram na inteligência permanecem à míngua de virtude. Então, às vezes são inteligentíssimas, mas usam tudo para o mal. Então, não fazem bondade com ninguém. E é aquela situação das duas asas, né? As duas asas têm que estar em equilíbrio. Tanto da bondade, do amor e do sentimento, quanto da inteligência, da sabedoria, da razão. Outros inumeráveis, embora outros, né, outras pessoas detendo preciosos valores nos domínios do coração e do cérebro, após longo estágio no plano extrafísico, sempre sentem fome de progresso renovador, por inabilitadas ainda a ascensões maiores, ou seja, a pessoa né, acabou de passar uma existência, mas ela quer passar, quer subir mais, né, quer evoluir mais e está querendo pegar missões, ela renuncia a ficar no plano espiritual, como fala aqui, em tranquilidade, com seus grupos afins, porque quando reencarna no cadinho efervescente da carne, analisam de novo as próprias imperfeições, testando-lhes a amplitude nas rudes experiências da vida humana, obtendo mais avançado ensejo de corrigenda e transformação. Então, são os casos daqueles que vêm em missão. Aí tem o caso lá no Céu e Inferno do menino Marcel, que reencarnou e era criança e vivia com dores e tudo, para mostrar o quê? Que ele veio em missão naquela existência para mostrar que você tinha que ter a confiança em Deus e saber que suportar a dor. E aí aquilo, ele veio desse jeito aqui, nessa rude experiência, para mostrar para o próximo, ajudar os outros e também para ter uma ascensão maior, para poder evoluir mais. No caso, mais rápido também, né? Aí continua André Luiz. Isso não significa que a consciência desencarnada deixe de encontrar possibilidades de expansão nas cidades espirituais que gravitam em torno da Terra. Outras modalidades de estudo e trabalho ali lhe asseguram novos fatores de evolução. Contudo, escassa percentagem de criaturas humanas, além da morte, adquirem acesso definitivo aos planos superiores. É lógico que a gente sai daqui, a gente não vai lá para um plano superior logo, né? Na grande maioria das pessoas, escassa percentagem vai, consegue, porque aquela pessoa que já veio na missão, tipo um Chico Xavier da vida, ou um Divaldo, ele já veio nessa missão, já passou para outro plano, já entra logo no plano superior. A esmagadora maioria jaz ainda ligada a quê? A ideologia, a raça, a pátria, realizações, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, famílias e lares do mundo, ou seja, a matéria, gente. A gente tem que pensar, é difícil, eu sei, mas temos que pensar que somos espíritos. Então não interessa a raça, nem país, nem ideologia. A família, lógico que a gente tem que dar um amor, mas tem que ser amor para todo mundo. Lógico que nós vamos começar ali no nosso cadinho da família, nos lares e tudo. Só que qual é o objetivo de Jesus? É a fraternidade universal. E quando a gente conseguir pensar dessa maneira, não existe mais guerra, não existe mais fome, não existe mais nada. Então, vamos estar sempre fazendo alguma coisa pelo próximo. Está um ajudando o outro. Então, isso aqui é que a gente fica nesse apego da vida material que a gente não consegue subir, né? Evoluir mais, porque ficamos presos nessas coisas. E aí o André Luiz continua falando que por isso que tem artistas que voltam, porque eles veem que saem aqui das suas escolas que deixaram no planeta e ficam atraídos para reencarnar para preservar aquilo ali, o patrimônio. Está comentando desse caso aqui que está ligado ainda, né? Essas, vamos dizer, essas realizações. Os cientistas, eles também querem voltar, porque às vezes eles saem e pensam que largaram nas mãos alheias, querem voltar ao trabalho. Mas lógico, vem como um espírito missionário, né? No mesmo espírito missionário, também eles também querem ajudar, mas só que às vezes vem preso por conta do trabalho. Religiosos, filósofos, professores, condutores, homens, mulheres, todos se distinguem pela nobres inspirações que se distinguem, eles retornam voluntariamente à esfera física, mas muitos em sagradas ações de auxílio que lhes valem honrosos degraus de sublimação na escalada. Então, aí nesse caso, que a pessoa vem com isso de querer ajudar o próximo fazendo isso tudo, ela também já está subindo mais um degrauzinho. O progresso pode ser comparado à montanha que nos cabe transpor, sofrendo-se naturalmente os problemas e as fadigas da marcha, enquanto que a recuperação ou a expiação podem ser consideradas como essa mesma subida, devidamente recapitulada, através de embaraços e armadilhas, miragens e espinheiros que nós mesmos criamos. Se soubermos, porém, suar no trabalho honesto,
não precisaremos suar e chorar no resgate justo. E não se diga que todos os infortúnios da mancha de hoje estejam debitados a compromissos de ontem, ou seja, de outra existência, né? Por quê? Com a prudência e a imprudência, com a preguiça e o trabalho, com o bem e o mal, melhoramos ou agravamos a nossa situação. Então, tudo nessa existência aqui, a gente pode ser prudente ou não, tá com preguiça ou não, né? Fazer o bem ou não. Isso você vai fazer a sua existência aqui, né? Então, precisa ser eu tô aqui na outra existência, eu devo ter feito isso aqui. Não, às vezes devo estar nessa aqui agora, criando tudo para ter uma péssima existência, porque é você que está contribuindo. Então, é que ele fala aqui, não diz que foi tudo da. Né? Todos os infortúnios são de ontem. Reconhecendo-se que todo dia, no exercício de nossa vontade, formamos novas causas. Ou seja, depois vão ter os seus efeitos, refazendo o seu destino, que será o teu efeito. Perguntar se existe uma técnica invariável no serviço reencarnatório. Seria o mesmo que indagar se a morte na Terra é única e seus processos para toda criatura. Ou seja, existem bilhares de tipos de morte, de desencarnação, e milhares de tipos de reencarnação. Então, cada entidade reencarnante apresenta particularidades essenciais na recorporificação a que se entrega na esfera física, na hora de reencarnar. Quanto cada pessoa expõe características diferentes quando se rende ao processo liberatório, ou seja, na hora de desencarnar. Não obstante, parecer que nascimento e a morte, qualquer nascimento e morte, parece igual. E fechando aqui sobre essa história dos espíritos, ele vai falar que os espíritos categoricamente superiores, quando vão reencarnar, quase sempre estão em ligação sutil com a mente materna, que lhes oferta a guarida. Muitas vezes eles não estão lá dentro, pequenininhos, estão só ligados, estão do lado de fora. A mãe já está lá com a barriga, o bebezinho está aí, mas estão ligados ali fluidicamente e está ligado com a mente materna, tá? E eles podem plasmar por si mesmos, e não raro, com a colaboração de instrutores da vida maior, o corpo em que vão continuar a futura experiência. Ele mesmo já pode, olha, mas isso é espírito superior, né, gente? Já vamos, pode ter aqui, do cromossoma tem alguma coisa para cá, outra para lá. Então, vamos fazer um espírito que possa estar com todas as suas, né, saúde física, mental, para poder conseguir viver bem. Então, quanto mais elevado é o espírito, maior será o livre-arbítrio, lógico. Agora, já os inferiores, na maioria das ocasiões, padecendo monoideísmo tiranizante, ou seja, já estão lá no plano espiritual com aquilo ali, já não são, né? Já estavam meio desequilibrados, meio perturbados. Eles entram em simbiose fluídica, isso dos inferiores, nós estamos falando do superior e inferior, vai ter o mediano aí. Eles entram em simbiose fluídica com as organizações femininas, a que se agregam, as mães, experimentando o definhamento do corpo espiritual, ou fenômeno de ovoidização, então eles vão fazendo, retraindo, retraindo, pequenininho, sendo atraídos ao vaso uterino em circunstâncias adequadas para a reencarnação que lhes toca, e em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade. Aí ele não vai falar, não vai apitar nada. E entre os dois, porém, contamos com milhões de espíritos medianos na evolução, portadores de créditos apreciáveis e dívidas numerosas, que somos todos nós aqui, né? Cuja reencarnação exige cautela de preparo e esmero de previsão. Então, né, talvez a gente esteja aqui, todos nós, dentro dessa classe que precisou de um preparo, né? E um esmero de previsão. Vou ter que parar aqui, depois eu vou deixar o resto que tem aqui, pode ficar na próximo capítulo, e nós vamos comentar sobre isso, que isso aqui foi basicamente falando sobre esse tipo de situação, quando o espírito vai errando e que vai acontecendo para como ele vai reencarnar, porque aqui já é outra coisa. Vamos agora terminar aqui e ver o que vocês querem comentar ou perguntar. Vai lá, Sandra. É, eu estava lembrando, né, dessa parte de ovoidização, mas uma, uma, uma consequência disso, né, que eles são esses ovoides, né, que são espíritos que deterioram o perispírito, né, por muitas vezes se entregar, né,
a, a maldade ou então a vícios muito arraigados, né, na matéria, eles são depois, ou eles podem ser utilizados pelos espíritos mais maldosos para fazer os, entre aspas, feitiços, né? Para atuar nas obsessões, né? Eles são colocados no perispírito de encarnados, provavelmente também de outros espíritos, né? Mas a informação que eu tenho é que eles são colocados no perispírito de encarnados justamente para criar o- o- todas as mazelas da obsessão. Então, o perispírito, ele não só evolui, como ele pode ser é, destruído, né? Destruído no sentido de deformado, né? E muitos desses espíritos que estão nesses lugares mais difíceis, né, do plano espiritual, né, que estão entregues mesmo a, a fazer maldades, né? Eles têm a aparência deles é bem ruim. Normalmente, quando eles aparecem lá nas sessões de desobsessão, eles acabam por ver, né, o perispírito deles com bastante deformação, né? Não só deformação, mas assim, também como se fossem machucados, né? Feridas e tal. Então, deixa eu te Então, fazer uma diferenciação aí. Você colocou só um caso. Então, vamos aos tipos de ovoide que tem, então não é só esse caso que você está colocando. Primeiro, esse caso aí, a gente tem um exemplo lá no livro Libertação, né? Que tem uma mulher que está obsediada na cama e ela tem somente 60 ovoides que foram colocados junto dela para fazer com que ela ficasse cada vez pior. E aí, esses ovoides são aqueles espíritos que foram se deformando pelo espiritual e são colocados para deixar a pessoa cada vez mais perturbada, tá? E é o caso que você comentou. Mas também existe, por exemplo, o Santos Dumont. Ele, no livro dele, que é maravilhoso, que conta a vida dele depois, né, que desencarnou, Ícaro Redivivo, esse livro vai contar que primeiro ele foi ficando depressivo, né? Ele vai ficando uma pessoa com muita depressão por causa da história dele, ver que o avião foi usado para guerra e tudo, e ele foi ficando cada vez pior, tanto que ele chega até a se enforcar lá no banheiro daquela casinha dele lá de Petrópolis. E aí ele vai para o plano espiritual. E ele vai sofrer tanto no plano espiritual, quer dizer, ele já estava muito ruim no plano espiritual. Daí, quando eles conseguem, eu não lembro mais, porque eu já li há muito tempo, conseguem socorrer ele já estava entrando no processo de ovoidização, ele sozinho, ele se transformando por causa da culpa. Que aqui também, no caso, quando fala da culpa, já falaram algumas vezes sobre isso, que a pessoa começa a ficar com muita culpa e ela começa a deformar o perispírito. E aí, tipo, que vai ficando, vai se fechando, como o espírito vai se fechando e vai se transformando em ovoide, que depois fica pior para você poder tirar. Quando se transforma, no caso do Santos Dumont, ele teve que passar por duas gravidez, três, me lembro, uma de duas eu lembro, em seguida, para poder voltar à forma humana, porque ele estava tão deformado ali, né, desequilibrado, que aí ele passou alguns meses, aí a mulher abortou naturalmente, depois ele passou de novo, e isso para poder voltar. Então, o caso de se virar ovoide por culpa por ele para se sentir culpado e ele deforma o seu perispírito. Também é colocado junto a desencarnados. Tem um caso que aí eu depois tenho que buscar. André Luiz vai contando, chega uma hora que ele está no plano espiritual e tinha uma pessoa deitada, um espírito deitado, e dois ovoides ou três colados junto desse espírito. Ela era uma mulher, ela era uma fazendeira, e ela tinha feito miséria com aqueles que, lógico, sempre assim, né? Que maltratou eles como escravo, tudo, matou, matar, moleque e tal. E aí eles estavam os três colados nela,
e ela espírito desencarnado. Então, assim, o Void, ele tem aqui, eu acredito que aqui nesse momento não foi para nenhum desses. O que que ele queria dizer? Que ele fala que o espírito vai definhando o corpo espiritual para entrar no fenômeno de ovoidização, para virar um espírito que vai virar um ovinho, um ovo. Aí era uma coisa natural, entendeu? Eu acho que nesse ponto, do jeito que a gente lê aqui, ele fala que vai estar em simbiose com a mãe, o espírito inferior, e aí ele vai definhando, até mostrou no filme do. Nesse segundo, agora, nosso lá 2 eu acho que me lembro que mostrou alguma coisa, botou ele na cápsula, aí ele foi diminuindo, que aí acontecendo esse processo de restringimento que eles chamam do corpo espiritual. E aí colocou esse nome de ovoidização, porque depois, no final da conta, você vai virar um óvulo, né? Quer dizer, vai pro caso, pro vaso, que fala, foi atraído ao vaso uterino, e aí vai seguir a gravidez por conta do automatismo de uma gravidez, da hereditariedade. Então você não foi antes, chegou lá, olha, eu não quero nascer assim, nem assado, e colocar lá, eu quero nascer perfeito. Não, você não vai dar palpite nenhum, vai entrar nesse automático, e aí os benfeitores lógicos sempre tem algum espírito do bem, nenhum espírito do mal vai fazer a planejamento, eles até planejam. Aí eles pensam que são eles que estão, a gente já leu aqui, e talvez mais pra frente, eles ficam lá, vão botar aqui, aí tá lá aquele monte de cracudo na rua, a mulher engravida. Quem tá, ela tá engravidando de quem? Daqueles que são os que estão junto dela, os espíritos que estão ali, né, vampirizando. Aí ela é engravida daquele ali, mas aí às vezes, eles até falaram num desse livro a gente já leu. Aí vamos botar ele, porque agora ele vai fazer maldade para ela, ela vai sofrer horror, e aí acaba sendo um espírito que vai ajudar ela, ou não. A gente não sabe, né? Nunca se sabe. Mas a ideia dos que estão ali querendo, achando que estão fazendo o mal, vamos botar ela para ele para sofrer. Aí, cara, mas e quem está vigiando isso? Lógico que ninguém, nenhum do pessoal do mal faz nada sem a permissão das leis de Deus. Então aí a pessoa vai ter que submeter à lei de Deus e com isso aí vai sair. Nunca ninguém reencarna para fazer mal para ninguém. E com certeza está sempre amparado. Mas vamos ter que acabar, que já faltam 2 minutinhos para a gente terminar. Carla, você faz a oração final? Dá para fazer? Vamos lá. Pai amado, Jesus, querido Mestre, agradecemos mais uma vez pela oportunidade de nos reunirmos e de estudarmos à luz dos teus ensinamentos e dos ensinamentos dos bons espíritos. Que esses estudos possam nos auxiliar em nossas caminhadas, que esse vídeo chegue a mais pessoas, as pessoas que baterem a porta do nosso canal no YouTube, que essas palavras possam consolar e auxiliar a todos que precisarem. Muito obrigada, Jesus, mais uma vez, e que nós possamos estar aqui na próxima semana. Graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Semana que vem estamos aqui de novo. Até terça que vem. Boa noite para vocês todos. Obrigada, gente. Obrigada, Tchau, Sultana. boa noite. Boa Boa noite. Boa noite. noite a todos. Boa Tchau. noite a todos.